Bom dia, turma. Olá, professor Malveira. Estou aqui produzindo esse vídeo para vocês, para as turmas 7º e 9º ano. Certo? Nós iremos fazer aqui uma revisão do conto. Na realidade, nós já estudamos ele na primeira etapa, né? Então, preparei aqui um pequeno esboço, para o slide, mas um esboçozinho aqui. Aqui. É o conto 7º e 9º anos, tá? Então, o conto é uma narrativa breve, escrita em prosa, né? Texto, sendo mais curto que o romance e do que a novela. Tal qual um texto narrativo, ele envolve o enredo, personagens, tempo e clímax, né? É o desfecho que a gente dá aos contos e sempre é um final feliz, né? E todos viveram felizes para sempre. Aqui tem a maioria dos contistas brasileiros, que são Machado de Assis, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles e Luiz Fernando Veríssimo e Dalton Trevisan. Luiz Fernando Veríssimo é o mais atual, excelente contista. A estrutura do conto. A estrutura do conto é fechada e objetiva, né? Ou seja, é um texto curto, bem reduzido e objetivo, né? Sem muito rodeios e tal. E na medida que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. Então, ele narra uma história que tem aquele clímax, que é um conflito, para dar um desfecho, um final feliz. A sua estrutura ela é dividida em 3 partes. A introdução e a apresentação desenvolvida, né? Na introdução é onde a gente coloca o ambiente, o local, os personagens e os acontecimentos. Depois vem o desenvolvimento, formado pelo diálogo das personagens, né? E onde desenvolve toda a ação da história. E os elementos que constituem o conto são o espaço. O espaço se refere ao local onde acontece as cenas, né? A história. Pode ser em casa, no parque, na praça, numa floresta. Tá? Então, isso aí é o espaço. E o tempo designa em que se passa a narrativa. O tempo. Ele pode ser um tempo cronológico e psicológico. O cronológico é o tempo normal, né? O relógio. E o psicológico é o interior. Que interior é esse, Malveira? O psicológico é o interior da personagem, certo? Por exemplo, o príncipe foi até o castelo para salvar sua rainha. E, ao chegar, veio a pessoa, será que eu chegarei a tempo de salvá-la, né, das mãos do carrasco? Então, esse tempo que o personagem sugere é o tempo psicológico, tá? Então, o tempo psicológico é do interior de cada personagem. Depois do tempo vem o foco narrativo. O que é o foco narrativo? O foco narrativo trata-se do narrador. O narrador ele pode ser o narrador observador, que ele só conta a história. O narrador personagem, que ele conta a história e participa da história. E o narrador onisciente. Esse narrador onisciente é o que conhece a história de cada personagem. Então, ele sabe tudo das personagens. O que as personagens sentem, o que gostam. É o narrador onisciente. Geralmente, os contos são narrados em terceira pessoa, embora existam muitos contos narrados em primeira também. Tá? Nesse caso, quando surge o narrador personagem. Em primeira pessoa, né? As personagens, o indivíduo que participa da narrativa, sendo classificado como os personagens principais e secundários, certo? E como se trata de uma narrativa curta, os contos têm poucos personagens.
O quinto tem o diálogo. O diálogo é o elemento essencial do conto, certo? Eles caracterizam a base expressiva do tipo do texto. Desenvolve os conflitos da trama, sendo determinado pela fala das personagens. Esse diálogo ele se classifica em direto, indireto e interior. Porém, nós iremos falar aqui apenas do discurso do direto, diálogo direto, e o indireto. Tá? O discurso direto é a própria fala da personagem, né? Quando a gente utiliza a travessão e indica a fala da personagem. Discurso direto. Então, veja aqui as características. Ó. O verbo são utilizados na categoria de dissende, né? Que é aqueles verbos que você... E ela disse, 2 pontos. Aí mostra a fala da personagem. Então, esses verbos são chamados de verbos de elocução. Falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, entre outros, né? Então, utiliza, por exemplo, ela falou, 2 pontos. Ele respondeu, 2 pontos. Né? Ela perguntou, então, declarou, exclamou, né? Então, assim. Utiliza os sinais de pontuação, travessão, exclamação e interrogação para indicar as falas, tá? No discurso direto. Inserção do discurso no meio do texto também existe, não necessariamente numa linha isolada, tá? Mais adiante, temos, por exemplo, alguns exemplos. Ó. Os formados repetiam, 2 pontos. Prometo cumprir meus deveres a respeito dos meus semelhantes com firmeza e honestidade. Então, percebam que aqui é a própria fala da personagem. Certo? É o discurso direto. O réu falou, sou inocente. É a própria fala da personagem. Falou, quem fala? Bom dia. Quem quer falar? Respondeu. Tom citativo. Então, veja aqui que é a própria personagem que fala. E no discurso indireto, é o narrador que fala pela personagem. Tá? É o discurso indireto. O narrador da história interfere na fala das personagens. As características, o discurso é narrado em terceira pessoa. Então, perceba aqui a diferença do exemplo do discurso. Ó. Os formados repetiam que iriam cumprir seus deveres a respeito de semelhantes. Então, percebam que a fala da personagem é dita pelo próprio narrador. Então, o discurso é indireto. Ok? O réu falou que era inocente. Então, o próprio narrador está dizendo. Então, é o discurso indireto. Tá? Se fosse o discurso direto, no caso seria o réu falou, 2 pontos. Aí mostrava. Eu sou inocente. Então, o direto é o próprio personagem que fala e o discurso indireto, o diálogo indireto, é a fala indicada pelo próprio narrador. Ok? E para o 9º ano, para finalizar, a gente finalizar aqui, a turma do 7º ano pode trabalhar tanto nos 2 discursos que quiserem, tá? O discurso direto ou indireto. Agora, o 9º ano, a produção da redação vai ser no discurso indireto, que é o próprio narrador que vai indicar a fala. E qualquer dúvida a gente vai tirar na aula online, na terça-feira. Obrigado.